Olá, eu sou Fernando Koyanagi e hoje vou falar para vocês, mostrar um projeto que é continuação daquela sequência de vídeos sobre motor de passo, né, funcionando como fosse um servomotor. Só que a diferença agora é que esse motor de passo vai estar funcionando como servomotor e ainda controlado pela porta serial. Eu vou mostrar agora para vocês, eu vou mostrar o vídeo. Então agora vocês vão ver um vídeo do esquema todo funcionando. Bom, agora vocês podem ver o menu, né? A 200 ele vai para a posição 200. A 400, na posição 400. S ele ajusta o valor superior, né? A 0 mandou para o 0, posição 0. R5 é o tempo de delay entre os passos, ou seja, 5 milissegundos, é bem rápido. A 1000 vai posição 1000, né? L ele lista os valores. A 0 posição 0. A 1000 posição 1000. L lista os valores de novo. R100 é o delay de 100. A 1000 posição 1000. L lista os valores setup, né? R3 agora é 3 milissegundos entre cada passo. A 200. A 700 é a posição 700. Posição 350 é o meio. Agora que vocês já viram como é que funciona a montagem, então eu vou descrever passo a passo aqui para vocês. A questão das características principais, né? Comunicação serial, flexibilidade, flexibilidade de montagem do hardware, retorno da posição real. Tudo isso aí, vamos lembrar uma coisa, todo esse texto aqui vai estar no PDF que você vai baixar lá no meu blog. Então certas coisas eu vou passar rápido aqui para não ficar demorando demais, senão o vídeo vai ficar com 1 hora, né? O que tem de diferente aqui? Na outra montagem anterior a gente tinha 2 potenciômetros, agora a gente tem um só. E o que acontece? A gente continua tendo o potenciômetro que funciona de encoder. Você lembra? Essa ligação aqui, toda essa ligação do driver é a mesma ligação desde o primeiro vídeo, não mudei nada, né? Então boa parte do código-fonte eu vou passar batido porque vocês já sabem do outro vídeo. Então quem não assistiu o outro vídeo, assiste os primeiros vídeos que vai estar explicando bem como é que você funciona com esse motor de passo aqui, faz ele ligar. Lembra? Aqui entra 12 volts e aqui vai sair 5 volts. Sim, esse motor aqui está sendo alimentado com 5 volts. Acredite se quiser, eu seguro na ponta do eixo dele, não consigo parar ele não. De novo, sempre a montagem desse potenciômetro aqui, que é o sensor de posição desse motor. A mesma coisa. Aqui a gente está lendo somente uma AD, porque antes a gente tinha o controlinho lá, agora a gente lê o AD do que? O conversor análogo digital, que é o potenciômetro que funciona de encoder, que está na ponta do eixo dele. Bom, aqui é sempre depois vocês leem atentamente o seguinte, o problema é o seguinte, quando você faz a montagem do eixo do motor, você acopla o eixo do motor no potenciômetro, você tem o perigo de quebrar o potenciômetro se
Imagina que o motor, você manda ir para a direita, ele vai para a esquerda. Aí ele já chegou lá no final da posição, ele pode quebrar ele pode quebrar o potenciômetro. Então, antes de você montar e acoplar o potenciômetro, tenha certeza que ele está girando na posição correta. Senão, ou você inverte no software, ou você inverte na fiação do motor de passo. Tá? Eu aconselho mexer na fiação. Aqui é igual todas as tabelas. Eu sempre tenho uma tabela que eu mostro como é que você liga cada pino em cada placa. Então isso é bom porque às vezes não está legível aqui, ficou pequenininho a letra, e você tem essa tabelinha aqui que você sabe o que liga o que aqui, né? A parte de programa é sempre a mesma coisa, sempre falo, ó. Todos esses tutoriais aqui estão extremamente comentados. O código-fonte sempre tem um comentário. O que é essa variável? O que é essa constante? Tá? Então, assim, a gente define constante, representa os pinos utilizados, define a variável que vão ser utilizadas, assim por diante. Aqui, ó, o código-fonte. Vocês percebem que essa parte aqui não mudou nada, ó. Aqui igualzinho, ó, tá? Essa parte idêntica. Nem vou comentar isso aqui. Aqui, a gente já tem mais variáveis. Mas o que tem de diferente aqui? O que tem de diferente? A gente tem os comandos que armazenam dados recebidos, tá? Eu vou dar um zoom, porque aqui realmente fica pequeno para se olhar de longe, né? Aqui, ó. Vou tentar aumentar até aqui mais ou menos, ó. Bom, então, aí, essa variável aqui, ó, string de comando recebido, é o que você vai digitar na linha de comando, por exemplo, vai para a posição tal, e o motor vai, tá? Então, a gente vai explicar como é que isso daí é feito, depois vocês lendo o fluxograma, mais o código-fonte, tenho certeza que a maioria vai entender. Lógico que eu estou supondo o seguinte, você sabe já programar um pouquinho de Arduino, você não é zerado de Arduino. O nível desse tutorial é de já uma pessoa intermediária. Aqui, ó, setup. No setup, a gente tem que fazer bastante coisa que a gente não tinha que fazer antes. Por exemplo, a gente tem que reservar 200 bytes de buffer para os dados recebidos, né? Se você não sabe o que é buffer, é o seguinte. Imagina que você tem aqui uma fila, ó. Os dados vão entrando aqui e vão saindo desse lado aqui. Então, 200 bytes é como se fosse 200 caracterzinhos que você clicou lá, que você digitou lá. Clicou não, digitou, né? Então, aqui a gente ainda determina a posição inicial. Muito importante que a gente não fazia antes. A gente inicia a comunicação serial, tá? Isso é importante. Toda comunicação serial precisa ser inicializada. Então, código-fonte, mesma coisa. Essa parte é igual do setup, idêntico. Aqui, define a velocidade serial, 9600. Define a questão do analog read, né? Peraí aqui. Vou dar um zoom só para mostrar uma coisa. Aqui, ó. Opa, ficou em cima, né? Eu fiz um comentário aqui, ficou em cima. Esse analog read aqui, ó, é o potenciômetro. Esse outro cara aqui, comando recebido, é o buffer, ó. Aqui é o buffer. Nesse caso aqui é o buffer de 200 bytes que eu tinha comentado lá, né? Entendendo o programa aqui, né? A gente envia pela porta serial algumas informações, né? E depois ela pode ser retirada do programa sem sequências. A gente interpreta isso daí e esse negócio fica em loop. Ou seja, eu fico recebendo, interpretando, executando. Recebendo, interpretando, executando. Esse negócio fica em loop direto, tá? Aí a gente tem um menuzinho. Eu não vou ler, gente, deixa eu te falar, eu não vou ler cada comandozinho desse, senão vocês vão ficar doidos aqui. A ideia não é essa, a ideia é que vocês pegam esse vídeo, sirva de um tutorial, uma geral, e vocês comecem a entender passo a passo, comando a comando,
que a gente executou aqui, porque o código-fonte não é muito pequeno, não, isso aqui não é um programinha tão bobinho assim, né? Então o que a gente fez aqui? Deixa eu dar um zoom nesse cara, ó. Isso aqui é a parte importante, ó, a mensagem, ó. Essa mensagem aqui é um monte de serial print, porque L, lê as configurações atuais, ajusta a posição para uma determinada posição, ajusta a posição média, ajusta a posição limite superior, inferior, incrementa um passo, decrementa um passo, assim por diante. Então você consegue você consegue ajustar o setup do motor. Então esse programinha ele tem o seu próprio setup, ele tem os seus próprios parâmetros que ele guarda, tá bom? E aí é fácil, é lembrar lá, vocês viram naquele vídeo como é que ele funciona, né? Essa parte aqui é como é que essa parte aqui ela funciona, ó. Você está vendo? Lista de comandos. Então toda vez que você dá um comando, fica a posição, ó, posição da unidade 483, retardo entre passos 3, tolerância 1, limite inferior 420, limite superior 620, assim por diante. Entendendo o fluxograma de loop. Esse fluxograma de loop aqui é o fluxograma do loop mesmo. Aqui tá pequeno, não vou entrar em detalhe, mas é o que eu te falei, baixa no meu blog www.fernandok.com, põe aqui embaixo esse link, vai lá e estuda esse negócio aqui. Não adianta, porque eu vou ler aqui a mesma coisa que você vai ler aí no PDF. Então você tem que ler aí. Você faz assim, você olha para o fluxo e olha para o código-fonte. Aí vai fazer sentido para você. Mesma coisa aqui, ó. Aqui é o código-fonte do loop. Não vou entrar em detalhe do código-fonte do loop, mas é um para um. O que está no fluxo, está no loop. Tá bom? Vamos lá. Lembra do programa passado, onde eu tenho uma tolerância, ó, eu tenho uma tolerância para menos, eu tenho uma tolerância para mais e eu tenho a posição que eu quero. O motor está girando, pá, foi para a posição que eu quero, mas ele pode ir um pouquinho mais, pode ir um pouquinho menos, o programa ajusta isso para ficar no centro, tá bom? A função girar, preciso falar da função girar? Não preciso falar, já foi explicada a função girar, tá bom? Então vamos lá, não preciso, é só pegar o fluxograma e olhar o código-fonte. Aqui o código-fonte da função girar, o que faz essa função girar? Funciona do mesmo jeito que a gente já viu antes. Você passa um parâmetro para ela, um valor, e ela vai mandar girar X passo para determinada posição. Tá bom? Vamos lá. Aqui, bobina. Preciso falar da bobina? Não, é o mesmo da outra videoaula. Percebe que eu fiz a videoaula 1, como arrancar o motor do scanner. Depois eu fiz como transformar ele num servomotor. Depois agora, como transformar ele num servomotor com serial, né? Então, basicamente, é o mesmo jeito que o motor mexe desde o primeiro vídeo. Aqui, mesma coisa, ajustar passo. Mesma coisa do primeiro vídeo, isso daqui. Mas eu coloquei mesmo assim, porque às vezes a pessoa vai pegar isso daqui e já está tudo no PDF, então facilita o entendimento, né? Bom, aqui tem um negócio diferente, tá? Aqui eu vou me ater um pouco mais. Eu vou dar um zoom de novo aqui nessa tela, porque é pequeno, realmente não é grande. Bom, acho que melhorou um pouco. E aqui é o seguinte, a função serial event ocorre sempre que um novo byte chegar na entrada RX, interrompendo a execução normal do programa e retornando depois de executado. Eu coloquei escrito aqui, e aí você vai pegar o PDF, você vai ler, você vai lembrar disso. Então, a função serial event, ninguém chama ela. Quem chama ela? O próprio microcontrolador. A hora que chegou um byte lá, você digitou no teclado do computador, foi para o Arduino, o serial event, pum, ele é chamado imediatamente. Aí, o que ele faz? Ele vai perguntar assim, ó. Ele sempre pergunta, ainda há caracteres para receber? Se sim, captura o caractere. Concatene o caractere para formar o comando.
Aí vem para cá, o caractere recebido indica fim de mensagem? Se sim, sinalize que um comando completo está disponível para ser interpretado. Se não, ele volta para cá. Ainda há um caractere para receber? E assim por diante. Tá certo? Então, ele tá, se você enquanto está digitando lá, o serial event está sendo chamado. E ele vai concatenando esse caractere, ou seja, ele recebe, por exemplo, imagina que o comando seja a palavra casa. Ele vai receber primeiro o C, depois o A, depois o S, depois o A. Aí você apertou Enter, ele fala, agora acabou o comando. É assim que ele funciona. Aí apertou Enter, pum, ele saiu da função, ele não vai mais executar a serial event, tá bom? Então aqui, código-fonte do Arduino para o serial event. Vamos dar um zoom também aqui, porque eu sei que tá pequeno, né? Tá pequeno aqui. A primeira coisa, a função, eu defini uma função serial event. Essa função, ela só é chamada porque o próprio microcontrolador chama ela. Quando vem um byte pela serial. Vem um byte pela serial, ele faz o seguinte, ele lê aqui, ó, esse byte. Tá vendo? Ele lê com serial read. Serial read. Ele lê o comando recebido. O que ele faz? Comando recebido é igual. O que faz mais igual caractere? Concatena. Ele concatena esse cara aqui. Comando recebido. Tá aqui, ó. Se o novo caractere recebido é um caractere de nova linha, /n, né? Linguagem C, o /n é a nova linha. Então muda o valor do sinalizador que completa para que possamos receber o caractere. Então o que acontece aqui? Ele testa, ó, olha o que ele testa. Ó, ele tem um if para saber se é /n, se eu apertei o Enter. Se eu apertei o Enter, a recepção completa é igual a true. E aí ele sai, porque daí ele já formou o caractere. Vocês estão entendendo? Então é simples. E esse negócio fica enquanto, ó, while, enquanto serial.available, ou seja, enquanto a serial está disponível, ele fica rodando. Ele só vai sair daí quando a condição for true, tá? Então, a condição completa de receber o caractere. É simples, não é difícil de entender isso aqui. Quem não está, deixa eu dizer uma coisa, se você não está acostumado a concatenar caractere, a fazer esse negócio de comunicação serial, não se preocupe. Você vai copiar o código-fonte aqui e simplesmente vai funcionar. Aí depois, com mais calma, você vai ter a oportunidade de aprender a mexer em comunicação serial. Agora eu vou dizer uma coisa, comunicação serial é uma coisa de extrema importância. Se você gosta de Arduino, gosta de ESP, de comunicação Wi-Fi, não tem jeito, você tem que entender bem esse negócio de comunicação serial, porque tudo é comunicação serial na internet, é tudo serial. Você pode não perceber que é serial, mas ela é, tá? Entendendo o programa interpretador de comando, cascata de if. Rapaz, essa cascata de if aqui é imensa. Eu vou resumir o seguinte aqui. Vocês vão pegar o PDF, vão ler esse negócio, vão olhar para o código-fonte. O que é esse comando? Eu não tenho o comando L, aquele comando sustenido lá, né, o hash, que é para botar o servo na posição que eu quero. Esse fluxograma nada mais é que como fosse um switch case da linguagem C, ou seja, se eu digitei uma letra, tem um if para ela, se eu digitei outra letra, tem um if para ela, um if para ela, um if para ela, assim por diante, simplesmente isso, tá? Então, não vou entrar aqui nessa cascata de if, mas você tem que estudar aí no seu PDF, você vai baixar o PDF e vai interpretar isso. Claro, isso se você quiser entender o código-fonte, que é esse, eu acho que é o objetivo da videoaula, é você entender o código-fonte. Então, a lógica é bem simples. Interpretador de comando L. Então, assim, vou dar um exemplo. Cada letra, ele é um comando, né? No caso aqui. Então, lembra que tinha vários ifs, um monte de if em cascata? Então, o que acontece? Ele pergunta lá, L, leitura de estado atual. O que ele faz? Se for a letra L, se o primeiro comando que o cara digitou lá for a letra L, pronto, já é o comando. É o comando, ele sai fora e o cara apertou Enter, né? Aí ele vai aparecer lá, ele vai dar um serial print, ó, leitura do eixo,
retardo entre passos, tolerância, limite inferior. Ele simplesmente vai pegar e vai imprimir as variáveis, né? Aqui é interpretador de comando T. Então lá, o que faz? O comando T lê o restante dos bytes da variável comando após a primeira letra e usa esses valores para ajustar o valor da variável tolerância. O que é isso daqui? A gente deixou um comandinho para você poder mudar a tolerância. Aí você muda a tolerância e vê lá o que acontece no motor. Faz esse teste, né? É um negócio legal. Você está vendo como é que funciona isso? Então, com esse projeto aqui, você tem um servo, cara, de verdade. Ele é altamente funcional. Você pode colocar ele numa máquina. E mais, né? Quer dizer, o conjuntinho todo é o motor, mais o driver, mais o Arduino. E tudo isso fica compacto. Você pode botar tudo numa caixinha. Depois você vai ver o próximo vídeo que eu vou lançar, vai ficar bem legal. Vai explicar isso daí bem, né? Aí depois tem o comando R. O comando R, né, é responsável pelo ajuste da variável retardo entre passos. Não vou entrar no detalhe, você lê aqui, tá? Senão esse vídeo vai ficar lá com 1 hora, você não vai aguentar. Então vamos lá. Depois lá tem o comando I, comando S. Beleza, vocês vão ler também. Espera aí, vamos lá. Comando M, calcula a posição média entre os limites. O comando mais e menos, incremento e decremento. Ele manda ele para a direita, manda ele para a esquerda, tá? Comando A, que faz ajuste. Comando A é ajuste. Agora, eu vou entrar num detalhe aqui. É o detalhe da montagem, tá? Esse detalhe da montagem, a gente fez aqui o desenho no SolidWorks, né? E dá para ver a peça que encaixa perfeitamente no NEMA 17. Aí é o seguinte, a peça que eu deixei disponível para vocês lá no www.fernandok.com, põe aqui o link. Lá no meu blog, essa peça aqui eu fiz para o NEMA 17, porque se você não... A maior probabilidade que você vai conseguir um motor NEMA 17, é o mais comum assim. Então eu fiz para o NEMA 17, tá? Se você pegar um NEMA 15, não vai caber essa caixinha no NEMA 15. É só para nem no NEMA 23, nem outro tamanho, tá? Então, ó, aqui é uma visão 3D da peça, né? Aqui é o arquivo STL para impressora 3D. Aqui uma versão bem bonitinha, renderizada no SolidWorks. E basicamente é isso. Cheguei ao final. É muito importante, quem quiser entender o código-fonte, leia atentamente o PDF, porque ele está bem descrito. Eu não quis ser um chato aqui no vídeo e ficar falando cada comando, o que faz, isso, aquilo, porque senão o vídeo fica gigante, imenso, ninguém aguenta assistir, né? Então, eu agradeço a vocês todos. Quem quiser, quem gostar aí de Arduino, desses assuntos, se inscreva no meu canal, porque aí você vai sempre receber esses vídeos, né? E nós vamos sempre mostrar essas montagens muito bem explicadas para vocês. Se você gostou, dê um joinha e eu te espero no próximo vídeo.